sendo feito no Hospital das Clínicas, Laboratório Albert Sabin, clínicas utilizando IoT. A Internet das Coisas Médicas tem o objetivo de fornecer atendimento personalizado como um tratamento orientado por dados por meio de dispositivos adaptados aos pacientes. As tecnologias utilizadas para alcançar essas metas podem tomar várias formas, como dispositivos móveis, munidos de aplicações inteligentes, equipamentos médicos de uso doméstico, aplicativos de atendimento, kits de pronto-socorro, entre outras coisas. Para falar sobre dados que salvam vidas através da internet das coisas médicas, quando a gente faz a curadoria, a gente recebe algumas indicações de pessoas do mercado, da rede de relacionamento, que a gente ouviu falar sobre. Esse palestrante é um presente do conselheiro Osvânio Ferreira, direto lá de Paris, que nos apresentou. E aí o Nasser foi conversar com ele, eu fui conversar com ele e disse, meu Deus, ele vai ser um presente para essa primeira edição do evento, pelo tanto de saber e pelo ser especial que ele é, e que está liderando a frente aí, né, dessa internet das coisas médicas, num volume de dados insano. Ele é um executivo C-Level com mais de 25 anos de atuação em tecnologias exponenciais e soluções disruptivas, é especialista em transformação digital, é membro dos conselhos de administração, mentor, é especializado em internet das coisas médicas, bom, tem um mestrado na Faculdade de Medicina da USP, um MBA numa entidade fora. Senhoras e senhores, ele hoje está num esforço muito pessoal para poder estar aqui para a gente. Eu estou aqui com o coração na mão, lá dele, assim, junto com ele. Fernando Paiva. Boa tarde, querido. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos que me convidaram e me deram a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me escutando. Estão todos me ouvindo? Estou te ouvindo, Fernando. A palavra está com você, querido. Muito obrigado. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre os dados que salvam vidas, né? É um tema que me apetece muito, eu sou apaixonado, sou filho de médicas, de médica e de médicos, e tenho familiares médicos, e acredito muito que os dados eles salvam vidas através da tecnologia exponencial, né? Queria compartilhar aqui com vocês estão vendo meu slide? Sim, Fernando. Eu gosto muito dessa frase do grande EA CEO da Apple, que ele fala que como inovadores em saúde digital, né, no ecossistema como um todo, nós sabemos que mudar o ecossistema de saúde, ele é muito árduo, sobretudo no Brasil, onde nós vivemos uma realidade que praticamente nos últimos 2 anos, com o advento do Covid-19 da pandemia, acabou forçando com que o ecossistema de saúde como um todo, em toda a jornada do paciente, desde quando ele entra no ambiente clínico hospitalar e vai para fora do ambiente clínico hospitalar, faz um processo de deshospitalização e consome algum tipo de medicação em uma farmácia, ou ele é agraciado, às vezes, com alguma solução da indústria farmacêutica como um todo, faz com que toda essa rotina seja muito árdua, né? E ele diz aqui também que nós travamos uma batalha muito difícil, mas todos nós enfrentaremos crises de saúde durante a vida toda. E quando enfrentarmos, eu vou encorajar todo mundo a selar essas oportunidades para nos lembrar o porquê que estamos em inovação em saúde. Ou seja, eu costumo dizer para muitas pessoas que nós estamos no melhor momento da história da civilização brasileira da saúde. O melhor momento em relação às melhores práticas, o melhor momento em relação às melhores tecnologias, o melhor momento em relação à melhor assistência, aos melhores desfechos clínicos. Por quê? Porque todos nós estamos sendo avaliados e sendo diagnosticados embasado no que todo o ecossistema mundial de saúde quer, que são os dados do paciente. Os dados do paciente, ele hoje eu acho que mais valioso do que petróleo, né? Esse slide eu acho que ele é muito emblemático porque ele mostra a jornada do paciente em todos os grandes players do ecossistema de saúde, seja desde a fabricação de dispositivos médicos, medical devices,
até as farmácias, home cares e etc., mas centrado no paciente, porque se você não tiver linhas de cuidado centradas diretamente no paciente, mas que igualmente são avaliados recebendo dados para que esses dados eles possam depois serem estratificados de uma maneira que vai poder apoiar substancialmente toda essa cadeia de linha de cuidado dentro e fora do ambiente clínico hospitalar, nós não teremos uma abrangência do ecossistema. Então, por isso que eu reitero que os dados eles salvam vidas, e para que os dados salvem vidas, existe hoje, tecnologicamente dizendo, o IoT e o IoMT. Qual é a diferença do IoMT para o IoT? O IoT é muito utilizado na indústria de manufatura, né? E o IoMT, costumo brincar que um device, ele mata um ser humano ou ele salva uma vida. E por isso que a IoMT é a internet das coisas médicas. E eu gosto de parafrasear com Sócrates, né, grande filósofo, que ele diz que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas na construção de um novo. Por quê? Porque o IoMT ele traz várias possibilidades de que a gente consiga, sobretudo em processos de desfecho clínicos, avaliação e prescrição e até mesmo tratamento, medicação para paciente, independente de qual ambiente que ele se encontra, independente se é só lifestyle, independente se é um paciente crítico de alto risco ou crônico de alto risco, você precisa que os dados sejam fidedignos. Que os dados, eles verdadeiramente, eles possam apoiar num processo de tomada de decisão do médico ou de quem está acompanhando a jornada desse paciente, para que na jornada desse paciente ele se sinta saudável e tenha a segurança, seja a segurança através da LGPD, seja a segurança de que ele está sendo acompanhado por um profissional de saúde que verdadeiramente vai ter uma fonte de informações rica o suficiente para fazer com que ele seja tratado ou seja de maneira preventiva ou preditiva ou analítica totalmente seguro, né? Eu trago muito assim para deixar emblemático que existe um universo de dados quando você fala de ecossistema de saúde digital e, sobretudo, quando você precisa fazer com que esses dados eles sejam estratificados e utilizados em benefício do paciente. Só que nós temos dois horizontes. Nós temos todo o universo de hardware, que são os medical devices, que são os wearables, os gadgets ou os vestíveis, e temos também na outra ponta a indústria de software, que são os famosos RIS, os LIS, ferramentas de suporte, etc. No meio do caminho tem as plataformas e as soluções que entenderam que capturar informações de wearables ou de um smartwatch da Apple versão 5, que tem um nível de acuracidade de 100%, e você conseguir integrar isso em alguma solução, isso tem milhares de tipos de desmembramentos, tanto de avaliação para gerar alertas, para gerar uma facilidade na experiência do usuário, na jornada desse paciente, onde quer que ele estiver, até você começar com camadas mais simples de machine learning, deep learning, e aí sim você ter uma inteligência artificial que vai fazer desde a captura de um relógio ali de smartwatch, mas, reitero, que seja um clinical care, porque nós temos no mercado muito equipamento que está sendo utilizado como lifestyle e ele não é um clinical care que tenha uma acuracidade certificada por um FDA ou uma Anvisa, aonde te garante que você vai conseguir ter uma avaliação preventiva ou preditiva totalmente inteligente e segura. E esses dados vêm dos equipamentos como um todo também, quando você está dentro de um ambiente clínico hospitalar ou numa home care. E para onde que esses dados eles vão? Eles vão para os sistemas, os prontuários eletrônicos, que são muito importantes, e hoje a indústria farmacêutica como um todo, e por isso que eu quero trazer aqui para vocês um dos cases muito importante do Hospital das Clínicas, que esse tipo de integração dos equipamentos de beira-leito de uma UTI, por exemplo, no combate do Covid-19 no ano passado, ele conseguiu proporcionar, integrando vários tipos de players aí, fabricantes do mercado, no beira-leito, através
dos monitores multiparamétricos, bombas de infusão, ventiladores mecânicos, fazer uma massa de dados o suficiente para que o INCOR ele conseguisse alimentar o Instituto Butantan para ajudar no processo, até de avaliação, para fazer com que o próprio Coronavac estivesse hoje disponível para toda a população brasileira. E esses dados eles foram retirados da fonte. Por quê? Porque ele é fidedigno, você tem uma margem de erro zero, você tem uma segurança em que essas informações elas vão ser utilizadas de maneira inteligente e vai ter uma interoperabilidade que vai fazer com que exista uma série de desmembramento para que a indústria e a indústria farmacêutica no todo consiga consumir e depois fazer uma série de relatórios, dashboards, informativos para conseguir fazer uma oferta de produto, uma oferta de serviço muito mais aderente com a realidade daquele paciente, com todo o histórico que ele tem retirado da fonte. Todos nós sabemos que tem uma dificuldade muito grande, porque tudo que nós realizamos que tem uma interferência humana tem uma margem de erro de 30%. Por isso que os dados eles foram retirados e automatizados e integrados diretamente dos equipamentos e foram inseridos nessas plataformas digitais, seja do Instituto Butantan, seja do próprio hospital, seja do laboratório, seja das clínicas ou dos hospitais de transição, até mesmo das home cares, etc., para fazer com que a jornada do paciente seja toda digitalizada, né? E toda integrada. Porque existe um conceito que eu acho muito importante, que cada vez mais está ganhando proporção mundo afora, que é o conceito de command center, aonde nós vamos ter provavelmente nos próximos 10 anos muitas empresas que vão se formar, onde ela vai ter todo o histórico da sua jornada enquanto paciente e ela vai conseguir até mesmo te indicar qual é a farmácia e qual é a melhor medicação ou o melhor princípio ativo que vai fazer um efeito muito mais consistente na fisiologia do seu corpo, que é muito sine qua non a qualquer outro tipo de ser humano. Por isso que eu trago aqui essa imagem que é o futuro, e esse futuro é um futuro muito próximo. Existe hoje já algumas operações que eu tive a oportunidade de participar para começar a implementação desses tipos de command center, onde você vai ter essas linhas de cuidado, esse acompanhamento e o monitoramento remoto de paciente, fim a fim, independente de onde ele esteja. Depois eu posso compartilhar a apresentação para vocês, quem tiver interesse. Mas como é que nós conseguimos fazer com que todo esse volume de dados e informações, onde o mercado global de dispositivos investíveis, ele diz que vai atingir até 2025 aproximadamente 62 bilhões de dólares em relação ao consumo de vestíveis, que seriam aí os gadgets, os smartwatches da vida, os relógios ou qualquer outro tipo. Tem anéis, tem muito mecanismos inteligentes, já vi brinco, tem muita coisa legal no mercado que está sendo desenvolvida para fazer com que o ecossistema ele consiga disponibilizar essas informações. E aí nós temos a famosa internet 5G. E o 5G, eu acredito que ele vai consubstanciar e trazer uma latência no nível de conectividade muito grande para fazer com que todos esses provedores estejam interligados, para fazer com que o paciente esteja no centro da atenção. Eu não sei se todos vocês sabiam que ao longo de uma vida nossa, né, um indivíduo ele gera equivalente aproximadamente 1.100 terabytes de dados, e 20% desses dados eles estão relacionados à saúde. Imagina que desde quando nós fomos lá no dentista, fomos no pediatra, fizemos nosso acompanhamento corriqueiro, na ginecologista, no urologista, e esses dados eles se perderam. Ou seja, 90% dessas informações elas foram perdidas no limiar da nossa jornada. Hoje não, hoje nós temos a possibilidade de fazer com que, pelo menos numa curva de Gauss de 70-30, possamos ter esses dados, porque vários tipos de regulamentações dizem que os dados, aonde quer que eles estejam do paciente, ele é do paciente. Então, nós mesmos podemos ter a nossa cloud ou então nosso repositório e ter esses dados. Mas será que a indústria e todo o ecossistema está preparado para que esses dados eles possam ser utilizados de maneira salutar? Fica a pergunta, né? Porém, essa pergunta, acho que ela vem acompanhada muito do que
todo mundo está querendo para ter uma medicina mais preditiva, uma medicina de precisão. Porque no passado nós utilizávamos muito a medicina orientada de maneira passiva, ela dirigida por sintomas, muito reativa. Hoje não, isso mudou, né? Saímos ali de doença crônica, doença, saúde e bem-estar, ultra bem-estar. Por quê? Porque para que eu tenha um bem-estar significativo para que me traga sensação de felicidade, eu preciso ter o quê? Uma medicina proativa, uma medicina preditiva, uma medicina preventiva, me trazendo o quê? Dados qualificados, estruturados, aonde eu vou ter a certeza e a segurança de que realmente eu vou ter uma longevidade muito maior, posso ter uma qualidade de vida e uma perpetuidade muito maior. Aqui eu coloquei rapidamente alguns tipos de tecnologias que estão salvando vidas e mudando a história do mercado em relação a instrumentos cirúrgicos robóticos, com esses dados interconectados com prontuários eletrônicos e sistemas de acompanhamento do paciente, robôs não cirúrgicos também, onde todo mundo presenciou quando a China montou, acho que praticamente uma semana, um hospital, e aí o robozinho ia oferecer refeição na porta do quarto do paciente que estava, infelizmente, com Covid-19. Isso é reflexo da tecnologia e os dados e tudo que poucas pessoas sabem que as pessoas estavam se alimentando, estava também sendo estratificado e quantificado de uma maneira que a pessoa ela melhorasse a sua imunidade através da alimentação. Então, esse robô ele faz toda essa quantificação também, não somente leva ao alimento. E aí temos monitoramento remoto de paciente, em toda a jornada do paciente, os sistemas de alertas médicos e de emergência, temos os wearables de grau clínico também, e vários tipos de vestíveis de saúde e bem-estar que você pode comprar em alguns países, inclusive no Brasil, até na farmácia, onde a própria farmácia que está interconectada, às vezes com um grupo hospitalar verticalizado, já sabe qual é o melhor vestível que vai te trazer um acompanhamento, seja para você avaliar a sua glicose, seja para você acompanhar a sua pressão arterial, enfim. E todos esses produtos, eles são soluções totalmente conectadas com o IoT. Eu costumo dizer que não existe inteligência artificial sem o platô da internet das coisas médicas, porque se você não tem o dado na fonte fidedigno, você vai fazer com que o próprio robô, o próprio algoritmo, ele cometa algum tipo de equívoco, né? Estima-se que de 20 a 30 bilhões de dispositivos de internet das coisas médicos estão hoje sendo utilizados em todos os lugares do mundo. Isso é muito bom e esse crescimento vai ser vertiginoso, vai ser muito estratosférico daqui para frente. Aqui eu trago algumas soluções que os vestíveis eles podem proporcionar fora de ambientes clínicos hospitalares, através de wearables, RPM, IoT, Video Eye, tem muita coisa legal. Eu estava essa semana, infelizmente, fui acometido por um infarto de angina e no hospital tinha uma câmera e a minha sobrinha perguntou por que tinha uma câmera dentro da UTI. Aí eu falei assim, existem soluções fantásticas que você não precisa fazer mais o monitoramento e acompanhamento dos sinais vitais do paciente, somente utilizando o monitor multiparamétrico ou uma bomba de infusão ou um ventilador mecânico, né? É lógico que numa UTI é necessário, porém, existem hoje ferramentas e câmeras que ela captura em tempo real todos os sinais vitais do seu corpo, tudo que está acontecendo ali e alimentando uma base para fazer toda a estratificação necessária de risco, até avaliações ali de como está o seu quadro clínico num command center, tá? E eu gosto muito de trazer também aqui de que a transformação digital na indústria farmacêutica, ela está só começando. Ela tem uma infinidade de possibilidades, seja fazendo com que as soluções de CRM, as soluções de prontuário eletrônico, toda a parte industrial de processos, toda a parte também de avaliação e acompanhamento de medicação, toda a indústria ela pode ser beneficiada com a internet das coisas médicas, com os dados sendo processados em tempo real. E aí você tem um oceano azul de possibilidades aqui, tá? E para finalizar esse nosso bate-papo, eu peço até desculpa por estar com poucos slides, eu gosto muito dessa frase do grande Bernie Tyson, que
foi um dos presidentes e que acabou falecendo, infelizmente, no ano de 2019. Foi o presidente da Kaiser Permanente, que é um dos maiores grupos hospitalares verticalizados dos Estados Unidos, que ele fala que nós estamos apenas no começo, né, desse processo de transformação digital dos cuidados de saúde, e que o toque humano sempre será o fator decisivo de como as pessoas se sentem sobre os cuidados que estão recebendo. Ou seja, a tecnologia ela veio para somar forças com todos os grupos multidisciplinares clínicos assistenciais. A tecnologia ela não veio para dirimir ou tirar o trabalho desses profissionais, pelo contrário, ele veio para trazer mais humanização, mais atenção, mais cuidado, para fazer com que os desfechos sejam muito mais humanizados. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Fernando, muito obrigada mesmo. Acho que você trouxe aqui dados, sem esquecer o lado humano, né, de olhar para isso, o que foi muito importante e enriqueceu aqui a nossa tarde. Está eu e o Samuel aqui, olhando a tua apresentação e te acompanhando aqui, impressionados com as suas lições aqui que você fez. Como eu sei que você está numa agenda aí, querido, eu vou te agradecer de coração por ter estado com a gente aqui hoje à tarde. Se cuida. Eu falo com você ao longo aí da semana. Obrigada, Fernando. Um abraço. Obrigado vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Fernando. Com Deus também. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!